Bom, vamos com a rodada de debates aqui. Eu tenho uma questão a colocar. Eu tenho em cima de algo que eu falei um pouquinho antes, que foi a questão de um mês, mais ou menos, aquele fundo GP Investimentos investiu naquela, acho que é 1000 marcas, que chamam. É uma empresa do pessoal da Arisco que passou a pegar marcas que estavam abandonadas, mas que tinham ainda um potencial de lembrança na cabeça do consumidor e renovar marcas. Só na parte de marketing, e adquiriu um laboratório para começar pesquisas, remédios mais elaborados. Você tem uma indústria de fundos hoje no país aí, relevante, aí, pessoal que ganhou muito dinheiro com essa onda de bolsas. Essa onda está se esvaindo agora, esses IPOs fantasmas aí vão para segundo plano, mas você tem hoje um volume de capital disponível de um pessoal que aprendeu a analisar planos de negócio, a pensar, ter uma visão internacional e tudo mais. O setor ele passa a ter umas vantagens competitivas interessantes, que é o poder de compra do Estado, esse conjunto de ferramentas, esse plano articulado que permite uma visibilidade, uma previsibilidade ou uma visão de potencial maior para esses fundos. Eu pergunto, tem algum trabalho sendo feito para... Você tem dois caminhos para essas empresas, até pelo que foi exposto aqui, dois caminhos inexoráveis, né? Ou cresce, ou são vendidas aí para multinacionais e tudo mais. E para crescer, não adianta ter apenas a excelência técnica. Você entra numa outra dimensão que exige gestão, investimento, visão internacional. Está sendo feito nesse parque alguma coisa que permita incluir esse novo agente aí, que são esses fundos de risco, não apenas em negócio, mas tem fundos também aí para empresas de base tecnológica. Tem alguma coisa que se saiba? Então, eu estava falando do Poço de Boas Notícias e, por coincidência, o BNDES tem agora um projeto de investida de aplicação em fundos de investimento. Então, são recursos na ordem de 1,5 bilhões que vão ser aplicados em aproximadamente 10 fundos de investimentos no período de 2008 a 2010. A primeira ação desse planejamento em fundos vai ser a constituição de 3 fundos. Vocês me permitam ler aqui, porque essa não é a minha área específica de atuação. É um fundo de agronegócio, um fundo de biomassa e um fundo para aplicação em gestão e governança. Então, são fundos de venture capital. Então, a ideia é a aplicação em 10 fundos, 8 fundos ligados a private equity e 2 fundos ligados a venture capital. A entrada do BNDES, através do braço BNDESPAR, deve ficar em torno de 20% e 25%, e o restante da constituição de fundos virão de outros atores, provavelmente atores que o Nassif mencionou aqui, interessados em buscar negócios ou em empresas já maduras, através de private equity, ou em empresas emergentes, através de venture capital. Não quero falar só da ação do BNDES, nós voltamos agora da Baio, nós no plural, eu e Luciana, que está sentada ali na plateia, voltamos da Baio de San Diego, e, para nossa surpresa, a gente foi procurado pelo maior investidor mundial em biotecnologia, que se chama Steve Burrell, numa reunião reservada, e é público, dá para falar, ele falou isso em público. Ele tem a ideia de montar um fundo de private equity, um fundo de venture capital, aqui no Brasil, com abrangência de América Latina, de 300 milhões de dólares, em parceria com o BNDES. A vinda de um fundo estrangeiro desse, com expertise em biotecnologia, nos parece extremamente favorável, se nós pudermos, através dessa parceria, dar certas condições de contorno,
porque traz uma expertise de aplicação deles a nível global. Ele não entra só com dinheiro, digamos assim, né? Como sócio capitalista. Ele traz uma expertise de networking global de aplicação em empresas de biotech no mundo inteiro. Então, segundo palavras dele próprio, do Steve Burrell, ele só aplicaria recursos em uma empresa nacional se ele puder identificar que as ações dessa empresa têm possibilidade de link com o network global das empresas que ele tem aplicação. Ou seja, traz a perspectiva do nascimento de uma empresa já inserida no cenário global. Isso nos parece extremamente favorável. É óbvio que existem condições de contorno, como, por exemplo, tempo de saída, né? Um fundo desse joga com uma expectativa de tempo de saída menor do que nós, como Banco de Desenvolvimento, jogamos. Então, a agenda está dada e vamos iniciar conversações agora em agosto, aqui no Brasil, com reuniões no Brasil. Eu espero que isso possa gerar um fundo interessante, porque a ideia dele, e eu me surpreendo assim com essa visão pragmática americana que a gente às vezes critica, mas que funciona. A ideia dele é um fundo de 300 milhões com aplicação prevista para 20 empresas. Então, se eu divido 300 milhões por 20, eu estou vendo 15 milhões por empresa. Ou seja, um investidor americano, quando ele pensa em entrar numa empresa, isso é venture capital, isso não é private equity, não, isso é venture capital, é empresa emergente. Ele está pensando num investimento de 15 milhões. Nós pensamos aqui sempre numa ótica de pulverização de recursos, talvez seguindo uma tendência histórica de agradar todos os atores. Então, uma ação recente agora a gente viu, né, 240 mil para cada pesquisador, para cada iniciativa. É bem diferente de como eles pensam, né? Eu só queria fazer esse comentário, Nassif, acho que você tem razão. E, mais uma vez, eu tenho assim, uma assertiva que parece estranha. Me parece que nesse setor do complexo da saúde, o problema não é dinheiro. Né? O problema não é dinheiro. Não é dinheiro. É diferente no complexo eletrônico. O complexo eletrônico, o problema é dinheiro. Agora, aqui não é dinheiro. Então, problemas são outros. Corroborando com o Pedro, o problema central do nosso desenvolvimento, claro, hoje eu acho que existem mecanismos adequados de financiamento. O problema é de empreendimento mesmo. Nós temos que criar esta cultura e essas condições. Não adianta só botar dinheiro, porque não vai se ter o resultado que se espera. Bom, meu nome é Augusto Guerra, eu sou superintendente de assistência farmacêutica do Estado de Minas Gerais. Queria parabenizar o Pedro, o Luiz, pela iniciativa e até por essa cruzada que eu vejo o Pedro fazendo há algum tempo para desenvolver esse setor, em específico, o setor farmacêutico. Como sou gestor, junto com o secretário de Minas lá, o Marcos Pestana, que é, por sinal, economista, a gente vem pensando há algum tempo como usar o poder das compras governamentais para fazer esse tipo de desenvolvimento, colaborar, né? Fiquei feliz com a iniciativa do Ministério da Saúde junto com o BNDES e o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas eu ainda vejo, assim, para a gente não está claro como é que, objetivamente, no nosso caso lá, passam pela nossa superintendência em torno de 400 a 500 milhões de reais por ano em compra de produtos farmacêuticos, né? E eu não vejo muitos mecanismos para atuar. Existem alguns conflitos com o mercado, que são conflitos necessários, onde eu procuro o produto com a melhor efetividade clínica e menor preço. O mercado procura incluir o seu produto independentemente desses parâmetros, né? Então, isso é um conflito da gestão mesmo pública, dos recursos públicos, que são recursos de todos nós. Mas eu vejo algumas coisas que nós podemos fazer no dia a dia. Mas, além disso, tem mais alguma coisa? O que a gente pode fazer no dia a dia? O que nós estamos fazendo em Minas Gerais? Primeiro, tentando centralizar compras de produtos básicos. Nós fizemos uma ata de licitação de registro de preço com 120 milhões de reais. É a maior ata de registro de preço de medicamentos básicos do Brasil, maior, inclusive, que do Ministério da Saúde. Estamos dando transparência total aos fornecedores dos quantitativos que vão ser demandados ao longo do ano. Claro que existe a possibilidade de variação nesses quantitativos,
já que a programação de medicamentos não depende da vontade do gestor, mas sim do ato da prescrição médica, né, que é um ato variável e que depende, às vezes, até do próprio mercado, em termos de incentivos, sazonalidade de doenças e outros parâmetros que nós não controlamos objetivamente. Então, fora disso, nós também no Estado de Minas Gerais estamos dispostos a colaborar com o BNDES, complementando o financiamento por meio do BDMG, do Banco do Estado. Quer dizer, qualquer área que vocês não financiem, a gente também poderá entrar financiando. Mas, voltamos de novo à primeira limitação. Bom, existe um conflito entre os interesses do mercado, no caso, o mercado farmacêutico ou de equipamentos, como foi colocado na mesa, e o meu ato de fazer a gestão pública. Né? Como é que a gente pode alinhar, né, isso? Essa é a pergunta básica. Só complementando, eu vejo uma estratégia, Pedro, que além de usar os laboratórios oficiais para trabalhar o desenvolvimento farmacêutico, eu também acho que é possível usar os laboratórios oficiais em parceria com as indústrias farmacêuticas, sejam elas nacionais ou as multinacionais de grande porte, para você transferir tecnologia de produtos que já têm concorrentes de classe terapêutica, mas que estão ainda sob patente, mas que essa patente vai vencer num período muito próximo. Então, você pode usar os laboratórios oficiais para transferir tecnologia de empresas que vão perder a patente no período próximo, tá certo? Para poder fomentar aí o desenvolvimento e absorção de tecnologias, às vezes que já estão há muito tempo estabelecidas no mundo, mas que nós ainda não absorvemos em inúmeros medicamentos, inúmeros. Fato disso é eu ter agora um lockout nas minhas compras, fizemos a ata, grandes empresas nacionais ganharam, talvez algumas estejam até aqui, e eu tenho desabastecimento porque o fornecedor me alega que aquele produto básico, eu tenho às vezes 10 alternativas terapêuticas, não vai ser entregue porque teve greve da Receita Federal e porque teve terremoto na China, e aí as farmoquímicas da China pararam, a Receita Federal não deixa entrar o que ainda sobra do mundo, e aí eu não tenho medicamento básico para a rede, né? Então, assim, a gente convive no Brasil com problemas muito distintos, né? O problema da grande inovação, mas o problema também daquilo que é cotidiano e que faz a população ter saúde realmente, né? Que é o antibiótico básico, o antipertensivo. Bom, queria que você pensasse aí, me explicasse um pouco melhor como é que nós podemos fazer, pelo menos no Estado de Minas Gerais, para usar o poder das compras públicas para ajudar nesse processo. Rapidamente, você está me perguntando uma coisa cuja resposta acho que vale alguns milhões, né? Eu não tenho a resposta pronta para você, não. Parabenizo o teu esforço também. Eu acho que a centralização é o primeiro passo para a utilização do poder de compra. E acho que o poder de compra público ele pode se expressar de diversas formas. Eu não sou gestor de saúde, mas como a gente está em parceria com o Ministério da Saúde, eu tenho aprendido com meus colegas do outro lado de que o poder de compra público ele não se expressa só através de uma mudança na Lei 8666 que permita a gente comprar sem licitação. Não é assim, né? Então, ele pode se expressar, por exemplo, colocando um determinado medicamento ou um determinado equipamento médico num protocolo para o tratamento de uma determinada doença nos hospitais conveniados com o SUS. Para algumas empresas nacionais e multinacionais, é tudo que elas querem na vida. É a colocação de um determinado medicamento dentro de um protocolo de tratamento médico. Aí poder de compra público na veia, né? Você colocar um medicamento importante dentro de um protocolo. Agora, ainda assim, me arriscando no lado legal, nós analisar é uma palavra até pesada, nós olhamos a Lei 8666 algum tempo atrás, junto com o Ministério da Saúde, e vimos que lá existem diversas excepcionalizações da necessidade de licitação pública para compra. E cada uma dessas excepcionalizações, não me lembro direito o número, mas eu acho que eram 18, elas foram objetos de projetos de lei complementares em épocas distintas. Ou seja, elas atenderam a demandas sociais políticas em épocas distintas. E aí a sociedade, através do legislativo, foi capaz de colocar aquilo de uma forma adequada ou não dentro de uma lei maior. Então, existe, por que não, a possibilidade de trabalhar também, se a gente construir um argumento de interesse para todos, né? Diga-se de passagem, da gente propor, através do Ministério da Saúde,
uma modificação no atual corpo da Lei 8666. A questão aqui, eu acho que não é, não é fazer reserva de mercado. Eu acho que ninguém acredita mais nisso, né? Pelo amor de Deus. Mas é dar condições equalitárias para que o produtor nacional instalado no país, seja ele de origem brasileira ou origem estrangeira, possa competir em condições de igualdade com o produtor, principalmente chinês e indiano. Porque senão, e eu vou correr o risco de fazer um humor negro e trágico aqui que eu não quero, a gente vai ficar dependendo de terremotos na China para poder ter fornecimento local de farmacêutico para vocês, né? E eu não quero torcer para terremoto. Eu vou passar a palavra, mas deixa eu só contar uma coisinha bem rapidinha que aconteceu em Minas, o Pacto de Minas dos anos 70, não, dos anos 90, da Fiat. A Fiat decidiu ser a maior montadora brasileira. Então ela selecionou entre os seus fornecedores aqueles pequenos ou médios que tinham um bom potencial. O dinheiro que foi injetado foi meio complicado lá, que o pessoal de São Paulo dizia que vinha por algumas vias da Sicília lá, mas isso é competição paulista, né? Então eles davam garantia de fornecimento e davam um prazo para qualificação, e exigências rígidas, bem rígidas mesmo, de qualificação. Foi isso que permitiu a Fiat, essa parceria. Evidente que o setor privado tem mais flexibilidade, mas isso que permitiu pequenas empresas se transformarem em grandes empresas. Havia um pacto em torno de redução de custo para poder ser competitivo, e quando a Fiat Mundial estava em crise, aqui estava assumindo a liderança. Nós temos mania aqui de colocar algumas questões, alguns conceitos no altar, torna eles sagrados, e aí fica difícil discutir. Aconteceu agora com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei de Licitações, ela está no altar há mais tempo. Então, quando eu pego a Lei de Licitações, de início ela diz, qual é o objetivo dela? É proporcionar ao ente público a melhor aquisição possível. Eu vou citar um exemplo aqui, para ver como que eu acho que isso precisa ser repensado. Nós temos um caso, quando é que aconteceu aquele caso da licitação da insulina, que liquidou com a produção nacional? Por causa de alguns centavos, nós liquidamos a produção nacional, provavelmente na próxima licitação nós vamos pagar o triplo. Isso é a melhor aquisição? Mas na lei está escrito que o objetivo é fazer a melhor aquisição. Então, o que eu acho que precisa... só um parênteses, enquanto gestor estadual, eu não te recomendo muita ousadia nesse particular, senão você vai acabar preso, porque o que não falta é promotor, é Tribunal de Contas, essas coisas, e muita gente gosta muito de aparecer, então adora pegar essas coisas na ponta. Nós temos que pensar dentro de um projeto sistêmico maior. Por isso que eu acredito muito nesse GCIS, nessa mesa que o governo está criando, porque ali estão todos os interlocutores. Eu acho que se o Brasil tem uma outra lei, que é a Lei de Inovação, que diz lá nas suas diretrizes, não é nem artigo, são diretrizes. Pelo conceito de diretriz, em português, significa que se tu tem uma diretriz, a lei tem que ser lida a partir dessa diretriz. Está explícito lá. Que é priorizar na aquisição dos órgãos públicos, artigo 27, 4º, se eu não me engano, comprar das empresas que investem em tecnologia no país. Isso até agora é letra morta. Então, quando eu falo de poder de compra do Estado, não que eu acho que, como resultado, não possa ter uma mudança na 866, ou em alguma lei qualquer. Só que esse histórico que nós temos de criar um ambiente ideal no cartório, no papel, na lei, e que depois ele se demonstra ineficaz, o irreal, ele pode nos atrapalhar aqui. O que eu acho que o que precisa primeiro? Nós temos que desenvolver um conceito de como que a lei de licitações ela precisa ser aplicada. E digo aqui, eu tenho também experiência em gestão pública, a área da saúde é a mais atrasada, é a mais conservadora. Em outras áreas se consegue fazer, digamos assim, soluções muito mais ousadas e ninguém fala em mudar a lei. Vide o projeto do Promimp da indústria naval. É um bom exemplo. Vide procedimento recente de Farmanguinhos, que resolveu
a sua necessidade de... Sua necessidade não, digamos. Sua necessidade, sim, de ter farmacoquímicos de qualidade, mas o seu desejo de adquirir esses farmacoquímicos na indústria local. Então, eu acho que nós temos que criar um espaço de racionalização dessas ideias e de constituir uma nova operacionalidade. Pode até ser que lá adiante se chegue à conclusão que tenha que mudar a lei. Mas aí, se muda a lei, está resolvido o problema. O problema é que, quando se fala em compras públicas, cada vírgula da Lei 8666, ela está amparada em jurisprudência de STJ, de STF, de Tribunal de Contas da União, de Tribunais de Contas do Estado e assim por diante. E o receio que a gente tem é que mudanças pontuais, sem construir uma lógica maior, elas esbarrem nisso. E aí nós temos que ser práticos também. Quem faz as licitações, quem é o responsável, é o presidente da comissão de licitações. Esse cara, isso vale praticamente em todos os estados, em todos os municípios, se ele tomar algum processo judicial, se ele fizer alguma coisa diferente do que ele está acostumado a fazer, provavelmente ele vai responder um processo judicial. Se ocorrer isso, provavelmente quem vai ter que pagar o advogado dele vai ser ele. Então nós não podemos esperar voluntarismo. Nós não podemos ter como objetivo criar alguns heróis, como foi o caso do Eduardo Soares, o presidente Farmanguinhos, Eduardo Costa, me deu um zero, que realmente, com base numa estrutura que ele tinha, jurídica, com base num conhecimento, numa experiência, ele peitou, resolveu, não quis nem saber. Mas são casos, são atípicos. Não vai ser por aí. Então, nós temos que repensar o sistema de compras desse país de forma equilibrada, desapaixonada, e, sem nada é sagrado. Tudo pode ser revisto. Eu acho que esse é o ponto central. Deixa eu só fazer uma pequena observação em cima do que o Marco colocou. Dentro da discussão das comunidades que nós estamos criando aqui, uma delas é o Tribunal de Contas. Eu fui convidado lá em Brasília pelo pessoal do Tribunal de Contas. Está havendo uma revolução no Tribunal de Contas da União e alguns tribunais estaduais, puxados pelo da União, de passar a analisar a eficácia, em vez de ficar nos carinhos. A Farmanguinho nós já estamos acertando eles vão ter uma comunidade também. Eu acho que essa discussão, e o que eles estão fazendo é algo excepcional. É que eles pegam, por exemplo, eles vão discutir FUNASA e outras encrencas aí, e coisas boas. Eles entram na lógica do setor. Qual é a proposta? Qual é a missão? Destrincham com alguns trabalhos que estão sendo publicados aí, que são verdadeiras teses, explicando direitinho todos os pontos. A partir daí eles entram nos objetivos. E daí saem do burocratismo para avaliar a eficácia, avaliar a abrangência, avaliar esse negócio de agência reguladora, por exemplo, avaliar até que ponto que cumprem essa função de analisar indicadores, tudo. Então, eu acho que um dos temas que daria uma belíssima discussão é pegar essa vanguarda aí dos tribunais de contas, pegar a Farmanguinho, que já teve essa ousadia, e vocês e outros órgãos, para poder discutir efetivamente como... Eu acho que não é nem questão de alterar a lei, é questão de jurisprudência mesmo. Só complementando, Augusto, acho que algumas coisas você já tem até uma possibilidade de começar lá em Minas, vocês têm a FAPEMIG, vocês poderiam pensar em alguns programas, projetos que fossem voltados ao desenvolvimento da indústria, tanto na parte de equipamentos, quanto a parte mais do setor de fármacos, de promover consórcios dessas empresas, porque em Minas nós também vamos encontrar algumas empresas de pequeno e médio porte, e se houvesse essa iniciativa de fomentar a associação dessas empresas para desenvolver tecnologias, não precisa ser a tecnologia de última geração, mas uma tecnologia que já seja significativamente nova para essas empresas e que elas possam, então, utilizar em seguida, individualmente, nos seus negócios, isso já seria um primeiro passo para torná-las mais competitivas. O segundo aspecto é que nas licitações, em geral, pelo custo de fazer uma licitação, o custo de transação, todo o tempo, as dificuldades, é prática comum que a licitação envolva um rol muito grande de produtos. Isso faz com que você tenha que ter
uma padronização nos processos todos da licitação. Ao passo que, se você desmembrar em licitações mais específicas por famílias de produtos, você pode conseguir, então, definir metas de qualidade do produto, porque a meta de qualidade ela pode entrar na licitação pública. Você tem um diferencial custos versus qualidade, e você pode exigir, então, mais no teu indicador de qualidade. Algo muito frequente na compra de equipamentos, principalmente de diagnóstico, equipamentos que consomem insumos, às vezes um soro, um reagente que vai fazer um teste. A licitação é para a compra do equipamento, que é geralmente ofertado por um preço muito competitivo. No entanto, aquele hospital, aquela secretaria de saúde, ela fica vinculada pelo tempo de vida útil do equipamento a comprar o reagente ou a comprar o insumo por um valor muito elevado. Então, às vezes, o simples fato de você pensar, esse equipamento ele necessita de um insumo, então esse insumo também está vinculado. Eu estou comprando equipamento mais insumo, e qual é o custo global dessa compra? Já vai facilitar, às vezes, já vai criar uma oportunidade para empresas nacionais que se especializaram só em um ou dois equipamentos de diagnóstico, por exemplo, que são competitivas em termos de qualidade e de custo e que não podem entrar nem em grandes licitações porque elas não têm fôlego, e também não podem mostrar a sua qualidade porque não tem, às vezes, o requisito de qualidade expresso na letra da licitação. Vera Crosta, eu sou da Agência de Inovação da Unicamp, Inova Unicamp. A minha questão acho que é mais para a BIMO, mais extensiva à mesa também, é o seguinte: ao contrário da indústria farmacêutica, que já tem uma cultura de inovação bastante já sedimentada, a área de MOL, equipamentos médicos hospitalares, não tem essa cultura bem formada ainda. E a gente tem visto isso na prática lá, porque nós temos várias tecnologias, patentes, expertise na universidade voltadas a essa área. E toda vez que a gente vê uma oportunidade, tenta entrar em contato com empresas, tenta apresentar isso. E nós vemos que realmente é exatamente o que vocês falaram hoje. As empresas são extremamente pequenas, uma estrutura mais familiar, e não tem essa abertura. Quando você fala, não, eu tenho uma patente aqui que possa ser de interesse de vocês, o que é isso? Como é que é isso? Como é que a gente faz? Eles não têm a mínima noção. Então, a minha pergunta é o seguinte: tem tecnologia do lado da universidade para apoiar essas pequenas empresas a chegar num patamar que a gente está querendo aqui? Agora, da parte da universidade, quando a gente tem oportunidade, a gente faz todo um trabalho de mostrar para a empresa o que é isso, como que se faz uma pesquisa e desenvolvimento conjunto, ou um licenciamento de patente, o que isso envolve. Agora, eu gostaria de saber, por parte da ABIMO e dos outros da mesa, quais são as iniciativas que estão sendo feitas em relação a melhorar ou profissionalizar essa governança nessas empresas aí, estruturar melhor, para que esses temas também, quando sejam falados pela empresa, tenham um eco bastante profícuo que venha a resultar realmente em parceria. Nós, particularmente na Unicamp, a gente tem uma proatividade grande, nós já conseguimos fazer, felizmente, alguns licenciamentos de patentes com a área de MOL. Mas, há 2 anos atrás, na própria hospitalar, nós fomos convidados pela FINEP para participar da rodada de negócios com a ABIMO. E nós fizemos lá um caderno de oportunidades. E isso não teve repercussão. Teve vários fatores aí no meio. Mas a gente viu que o pouco que teve de repercussão, a empresa não estava preparada para receber. Então, essa é a minha pergunta, e deixar um canal aberto aí para as empresas procurarem as universidades que tenham tem tecnologia para chegar aí num patamar melhor. Bom, como eu falei antes, o grande desafio no setor é refazer as estratégias empresariais. Eu vou querer até o teu cartão na sequência, que agora, em função do seminário que o Pedro organizou lá no BNDES, a gente acabou visitando a COP no Rio e está assim, tabulando algumas parcerias. Porque, na realidade, é isso, o setor
ele estava, digamos assim, muito isolado, as questões não estavam sendo pautadas, e agora, e por necessidade também, porque ao contrário da área farmacêutica, que o genérico possibilitou ganhos expressivos para muitas empresas, como o Pedro colocou, é difícil você discutir reestruturação no momento em que a empresa está ganhando dinheiro. No nosso caso, não é assim. Então, nós estamos num momento de crise, e essa crise, ela tem que ser, a gente está procurando canalizar na linha que a gente vem discutindo aqui. Por isso que eu acho que hoje o ambiente é muito mais favorável a esse tipo de parceria do que há 2 anos atrás. A própria Abimo, há 2 anos atrás, não tinha isso pautado como prioridade. É importante reconhecer também. Fazer um pequeno comentário. Eu também acho que você deve ter um reconhecimento de que você representa uma exceção dentro do próprio corpo universitário, né? Porque o normal, aí saindo do segmento de equipamentos para o segmento de medicamentos, o normal é a gente ouvir a crítica inversa. A crítica de que quando a indústria de medicamentos chega na universidade, não existe diálogo, porque a universidade não entende quais são as demandas da indústria. Você representa uma exceção, onde existe uma estruturação de um escritório de patentes, que sabe trabalhar com isso, que sabe e não tem medo, não demoniza a empresa, não tem medo de conversar com o setor industrial. É um comentário. Eu sou Flávio, da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, e primeiro parabenizar a Nacif e a mesa, do Palmeira, que eu já vi várias apresentações, sempre são diferentes, apesar do mesmo tema, eles sempre perguntam. Mas me parece que, quando nós estamos falando do impacto da saúde, que é uma coisa macro, ampla, o BNDES, todo esse entendimento do investimento para o desenvolvimento de setor, de tecnologia, a pergunta, que eu acho que talvez seja mais crucial, é como viabilizar, como trazer do macro para o micro. Porque no dia a dia, essas dificuldades de registro, etc., é do micro. E a gente sabe aquilo que o Marcos falou, é muito corriqueiro. A autoridade que está lá na ponta para assinar o registro prefere fazer um questionamento para jogar aquilo para mais 6 meses, para 6 meses, quem sabe não volta para ele, porque mesmo dando um registro que esteja perfeitamente legal, ele pode ser questionado por um promotor, e ele vai ter que gastar o dinheiro do seu bolso particular para se defender, mesmo depois que esteja fora da administração. Gonzalo Messina, que foi presidente da Anvisa, até hoje responde a vários processos e paga do seu bolso sobre isso. Então, isso é um engessador do sistema. Mas, por exemplo, quando o Pedro mostrou naquele slide da cadeia de inovação farmacêutica, aquele círculo vermelho sobre a pesquisa clínica fase 1, 2, aquelas fases iniciais, é um dos passos para ir para trás, para conseguir retroceder para o início do processo de desenvolvimento. Isso aqui no Brasil é totalmente bloqueado por um sistema absurdo, dito de ética, né, que não tem a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que simplesmente... Agora a esperança é que com a questão da liberação da pesquisa com célula-tronco, que vai trazer um papel para a CONEP maior, quem sabe eles consigam se estruturar e parem também de demonizar a indústria farmacêutica, porque o mesmo protocolo idêntico não precisa passar pela CONEP se a empresa é de capital brasileiro. Se é de estrangeiro, tem que passar pela CONEP. Exatamente o mesmo. Então, existem várias coisas do macro, que é bonito, todos entendemos, para o micro. E a última pergunta é para o Marcos. Esse grupo, o GCIS, me parece um pouco conflitante ele ser liderado pelo Ministério da Saúde. Quando, talvez na área de material hospitalar, não, mas de farmacêutico sim, como disse o colega de Minas Gerais, o único objetivo do Ministério da Saúde é comprar barato, o mais possível, e, de preferência, o mais genérico, o mais basal. Investimento em desenvolvimento, em tecnologia, é exatamente o oposto, traz aumento de custo. Então, me parece um pouco contraditório, bastante conflituosa essa gestão ou essa liderança do Ministério da Saúde. Eu estou falando assim, por vista genérico, e não personalizando ao atual ministro, ou ao próximo ou anterior, como política. Obrigado. Bom, foi uma rodada de manhã muito proveitosa. A gente vai partir para o terceiro, aliás, para o segundo painel. Eu queria agradecer muito os palestrantes. Isso aí está sendo filmado, vai ser editado, colocado no site do Projeto Brasil, e um dos temas a gente já abre para discussão proximamente, que é essa questão da lei de licitações e esse desafio que vai ser adaptar
a lei para as compras públicas. Muito obrigado, então, aos 3 debatedores, palestrantes.